Jornalismo, moderado. Edson Fachin toma posse hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal. E nas últimas semanas nós tivemos muito espaço e tempo desperdiçados com especulações do que muda no Supremo com Edson Fachin na presidência. Ele é diferente do Barroso? Claro que sim. Ele, embora muito amigo do Barroso, há muito tempo, quando eram advogados, eles têm visões diferentes, perspectivas diferentes, partem de premissas diferentes para diversos temas, a respeito de diversos assuntos, mas ele está assumindo a presidência de um colegiado, do qual ele faz parte, não há mudança na composição. Paralelamente a isso, até uma especulação de que o Barroso pode se aposentar, né, prematuramente. Ele mesmo disse que é uma possibilidade, mas a composição está aí, é a mesma. O voto do presidente não vale mais que o voto dos demais. Mesmíssima coisa. E além disso, quando é um julgamento em turma, o presidente nunca vota, porque ele não faz parte de nenhuma das duas turmas. Nem da primeira, nem da segunda. Você tem 5 em cada e ele não faz parte. E o voto do presidente muitas vezes nem é dado, porque você já tem o assunto resolvido antes. Ele fica como último, né? Ele é o último a votar. E muitas vezes só vota quando há um empate, ou quando quer marcar posição. Quer dizer o que pensa daquele tema. Quais os fundamentos para o seu voto. Então, a votação dos assuntos todos que passarão pelo Supremo não será diferente do que seria se o Barroso continuasse na presidência. Nada, não muda nada. Claro que ele pode estabelecer lá no Conselho Nacional de Justiça, como presidente do Supremo ele assume a presidência do Conselho, ele pode estabelecer novas prioridades, mas no Supremo em si, o máximo que pode ser identificado como mudança, como alteração, é na hora de pautar alguns temas. De fato, aí o presidente tem um poder específico na pauta do Supremo. Mas mesmo assim, as coisas se desenvolvem de tal maneira, há um mecanismo que se move independentemente do que pensa o presidente do Supremo, e além disso há temas que são inadiáveis, já há julgamentos marcados, julgamentos espinhosos, né? Assuntos que demandarão tempo dos ministros do Supremo. Então, essa especulação é realmente desperdício de tempo e de espaço. O que muda? E agora o Supremo com o Fachin? Mas vale notar que o Fachin terá, na sessão do dia 1º de outubro, esta semana, pois, o primeiro tema da pauta são os processos sobre a chamada uberização. Discussão sobre a existência ou não de vínculo trabalhista no caso dos trabalhadores por aplicativo. E aqui, de entrega, de transporte, de passageiros, não importa. Trabalhadores por aplicativo. E a competência da Justiça do Trabalho
ou da justiça dita comum para analisar as ações sobre o assunto. É importante ressaltar que há algumas semanas o próprio Supremo esclareceu, inclusive isso foi dito publicamente pelo Gilmar Mendes, que esse primeiro tema, a uberização, os processos sobre uberização, não se enquadram naquilo que deve ser discutido ainda em outubro, tomara com mudanças importantes naquilo que os ministros já disseram a respeito, mas não se enquadra nos processos a respeito de pejotização. O Supremo decidiu tratar como coisas distintas: uberização e pejotização. Não conceito. Não está dizendo que são conceitos distintos. Está dizendo que os processos movidos por trabalhadores que têm seu trabalho dependendo de um aplicativo, por isso uberização, o motorista de Uber ou de outras empresas, né? E também o pessoal que trabalha com entrega de mercadoria. A decisão a respeito desse tema não dirá coisa alguma a respeito do processo ou dos processos relacionados com pejotização. E aqui nós temos um exemplo realmente excepcional. Porque o Supremo tem reduzido e muitas vezes tem empurrado à irrelevância as decisões da chamada Justiça do Trabalho. Mesmo com a Constituição elencando os temas que devem ser tratados especificamente pela Justiça do Trabalho. Mas em nome de um conceito geral e dizendo, afirmando, reclamando que as decisões da Justiça do Trabalho representam, expressam que aquilo que foi decidido pelo Supremo está sendo ignorado, resolveram não apenas negar, atropelar, desautorizar as decisões da Justiça do Trabalho, como houve, por decisão do Gilmar, a paralisação de todos esses processos. Aqui, no caso da pejotização. O Supremo, ele é e se autodeclara o guardião da Constituição, por motivos óbvios. O Congresso não pode aprovar uma lei que entre em choque com a Constituição. E não pode nem sequer aprovar uma emenda constitucional caso ela contrarie aquilo que é intocável na Constituição. Normalmente chamam de cláusulas pétreas, né? São as cláusulas intocáveis, são princípios. E como princípio, não pode ser tocado, não pode ser confrontado. Aquilo só pode mudar se você escreve outra Constituição, não por emenda. O governo não pode tomar decisões que contrariem a Constituição. Os governos estaduais, o governo federal. Quem diz que aquilo contraria a Constituição é o Supremo. Quem dá a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de uma lei, de um projeto e até de uma emenda ao texto constitucional é o Supremo. Então, é de fato o guardião. Mas o Supremo não é só isso, porque o Judiciário não é só isso.
O judiciário não é apenas aquele que dá a palavra final, a partir de uma análise absolutamente isenta, imparcial, a respeito do texto constitucional. Isso é uma idealização do que ocorre no Supremo, do que ocorre em qualquer tribunal do mundo, em termos de cortes superiores. Não é o tribunal de primeira instância. Esse julga casos, né? Ali, fatos, culpabilidade, inocência. Agora, os tribunais que devem preservar em qualquer país a predominância da Constituição, que devem defender a Constituição de cada país, de tudo que a afronte e a confronte, eles não são apenas tribunais que tratam de questões jurídicas, mas eles são uma das expressões do Estado, uma das expressões da superestrutura que há em todas as sociedades. E um aspecto interessante quando falamos de uberização, pejotização, é que o Supremo não está simplesmente defendendo a Constituição. E essa é a sua atribuição primordial. Atribuição institucional, estabelecida pela Constituição. Então, a atribuição institucional que a Constituição dá ao Supremo é essa. Você pode, ao longo do tempo, pelas circunstâncias, perceber que os tribunais constitucionais no mundo assumem outros papéis, como tem ocorrido nos Estados Unidos. Mas o papel primordial, a função primordial é a defesa da Constituição. Porém, ao assumir outras atribuições, e mais do que isso, ao expressar o papel do Estado, os tribunais constitucionais, eles próprios, muitas vezes, contrariam a Constituição, ou o espírito da Constituição, ou seus princípios. Porém, a alegação é de que há uma interpretação de que o texto constitucional quis dizer aquilo que eles estão reproduzindo. E não os entendimentos diversos que são encontrados na sociedade, inclusive no chamado mundo jurídico. E claramente o Supremo Tribunal Federal no Brasil decidiu aprofundar a nova legislação trabalhista, decidiu levar em consideração aspectos financeiros, econômicos, políticos, administrativos em suas decisões. E isso fez, inclusive, com que o Supremo passasse a desautorizar decisões da Justiça do Trabalho que lida com casos assim. Ó, aquele sujeito ali tem um contrato com uma empresa. Esse contrato diz que ele próprio é uma empresa. É um contrato entre duas empresas. Porém, temos aqui provas de que aquele sujeito, ele tinha de cumprir horário, ele recebia ordens, ele tinha uma função específica que ele deveria cumprir todos os dias. Ele não era dono da sua carga de trabalho, da sua carga horária, do seu tempo de trabalho. Ele tinha de cumprir aquele tempo, independentemente de não ter serviço para fazer. E ele estava sujeito não apenas às ordens de superiores, mas sujeito à lógica daquela função específica e às atribuições daquela função específica. Ou seja, ele não é uma empresa, ele é um empregado.
A Justiça do Trabalho, isso, centenas, milhares de casos, constata isso e diz, olha, isso aqui era uma maneira de burlar a legislação. Essa é uma relação clássica de trabalho, uma relação clássica entre capital e trabalho, entre empresário e empregado, entre patrão e empregado. Como há várias decisões do Supremo nesse trabalho de aprofundamento da nova legislação trabalhista, e houve a decisão do Supremo de mudar o conceito de pejotização, que é diferente de terceirização. A terceirização, uma empresa contrata outra empresa e essa deve ter vínculo com trabalhadores que prestarão serviços na empresa contratante. Mas eles têm vínculo de trabalho com a empresa que foi contratada. E isso se dava basicamente na chamada finalidade meio, ou seja, na chamada atividade meio, e não na atividade fim. Atividade meio, e aí você tem desde limpeza, segurança, manutenção, uma série de coisas. E a atividade fim é exatamente a atividade que dá sentido àquela empresa. Ela existe para cumprir com aquela finalidade. Aquela é a mercadoria que ela entrega, aquele é o produto que ela entrega. O Supremo decidiu que, no caso da pejotização, esse é um conceito que desaparece. Ele só vale para terceirização. Na pejotização, isso não existe. E mesmo a atividade fim pode se dar com relações de trabalho que nada mais são que relação de contrato entre duas empresas. E aí, essas empresas cuja situação foi analisada, e esses trabalhadores cuja situação foi analisada pela Justiça do Trabalho, e ali estão todas as características de uma relação de patrão-empregado, capital e força de trabalho, as empresas passaram a recorrer, dizendo, a decisão do Supremo está sendo desrespeitada, porque o Supremo admite que a pejotização pode ocorrer de maneira ampla. Pode ocorrer em diversas situações, em todas as atividades, e isso que o Tribunal do Trabalho decidiu fere uma decisão do Supremo. E o Supremo tem acatado, na maioria das vezes, esse tipo de reclamação. O Fachin tem sido um voto dissidente, muitas vezes. O Fachin tem discordado dessa posição predominante. O que muda com ele na presidência? Nada muda. O voto vale a mesma coisa. Se ele for relator, o relatório pode ser derrubado com maioria de votos sendo dada ao voto divergente. Não muda nada. Absolutamente nada. E não muda nada porque, seja o Fachin, seja o Barroso, seja o Gilmar, seja o Moraes, seja a Carmen, seja o Fux, o tribunal, a Corte Constitucional, como ocorre na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, tem um papel de Estado. Um papel que é na superestrutura da sociedade. O que é a base, a infraestrutura? É a produção. É a produção de riqueza. Ou mesmo aquilo que não produz mercadoria direta, mas que produz mercadoria intelectual, que produz algo que será consumido como arte, como ensino acadêmico. Não há a mercadoria materializada ali, mas há uma mercadoria. E, claro, a produção de mercadoria. Do carro, do avião, do parafuso,
do alface, da laranja. Essa é a base. Porque o modo de produção e a propriedade dos meios de produção definem as relações econômicas e sociais. Tudo isso é a base da sociedade, inclusive suas relações econômicas e sociais. A superestrutura, ela não é mera decorrência dessas relações de base. Ela pode, inclusive, influenciar as relações de base. Ela é resultado, ela é construída pelas relações de base, mas ela pode depois mostrar que é uma via dupla. Ela pode influenciar, determinar rumos para as relações de base, as relações econômicas e sociais. E, na superestrutura, muitas vezes há uma simplificação da ideia, como se superestrutura fosse o músico, o pintor, o escritor, o show, a televisão, o entretenimento. Não. A superestrutura é principalmente o Estado. É principalmente a ordem política e a ordem jurídica da sociedade. É o Estado. O Estado é a superestrutura. Mas, embora ele possa influenciar a base, as relações econômicas, a infraestrutura, ele nunca conseguirá deixar de ser a expressão das relações econômicas e dos interesses de quem detém os meios de produção, de quem é dono dos meios de produção, do capital, numa sociedade capitalista. E era assim na sociedade feudal. Os burgueses tiveram de enfrentar aquela ordem, aquela superestrutura, mas só conseguiram mudá-la quando mudaram a base, a infraestrutura, as relações econômicas e sociais. Então não é o Fachin. E se o Barroso sai e entra outro, você terá mudança de posição em relação a diversos assuntos, a diversos processos, a diversos temas, visões inclusive diferentes, ideologicamente diferentes. Mas o tribunal, na sua função dentro da superestrutura da sociedade, não será alterado. Ele não deixará de expressar, ele não deixará de manifestar aquilo que emana da infraestrutura e da base, das relações econômicas. E esses casos agora, que vão inaugurar a presidência do Fachin e a vice-presidência do Moraes, uberização, depois pejotização, e há também algumas questões relacionadas a direitos indígenas que devem ser acompanhadas atentamente. Todos esses processos, essas ações, vão, ao fim, expressar exatamente essa função da Corte Constitucional na superestrutura da sociedade. O seu papel, que também é realizado de outra maneira, por outros caminhos, com outras atribuições, pelo Congresso e pelo Executivo. É o Estado. E, inexoravelmente, o Estado cumpre esse papel de realimentar, de reproduzir, de garantir uma ordem política e jurídica que garanta a manutenção daquela ordem econômica e social. O trabalho do governo, o trabalho do Congresso, com todas as divergências, com as diferenças, com as visões distintas, e o trabalho do Poder Judiciário, e principalmente da sua Corte Constitucional,
é garantir a manutenção dessa ordem. Inclusive, quando parece se opor a essa ordem. Na verdade, está garantindo a manutenção dessa ordem. E a mudança na composição, nada altera. Que dirá a mudança na presidência? Aliás, é uma votação que todo mundo já sabe quem será escolhido e qual o placar. É 10-1. É 10-1 porque há uma convenção, aliás, interessante, acho respeitosa, de aquele que será escolhido não votar em si. Ele vota no outro. Mas o placar é 10-1. Você já sabe qual será o resultado da votação e quem será escolhido. E é natural que seja assim. O problema não está aí, né? Não há uma disputa. Imagina campanhas, né? Se eu ganhar e tal, teremos um lanche da tarde mais farto, né? Ou teremos elevadores mais rápidos, ou teremos cadeiras mais confortáveis. Não faz sentido. Então a maneira de escolha é essa. Porém, não muda a função primordial. Não aquela que a Constituição determina, que é guardar a própria Constituição, mas a função primordial como Estado, como parte do Estado, que é garantir, por todos os meios, a preservação da ordem econômica e social, por mais injusta que seja essa ordem, meu caro Ronald Gimenez.